Atos 16 e 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Né? Texto bacana, né? A gente recorta esse texto, isola ele do contexto e criamos uma doutrina. Opa, então se eu crer no Senhor Jesus, eu e a minha casa automaticamente serão salvas, ainda que demore bastante tempo. Mas serão salvos porque eu nasci de novo. Eu creio porque eu nasci de novo. É uma promessa. O Senhor me prometeu. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e todos da tua casa. Meus irmãos, texto fora de contexto gera em nós muitos problemas. Volta e meia eu falo isso para os irmãos. A Bíblia, originalmente, ela não foi escrita com divisão de capítulos e versículos. Isso foi feito pelo homem para poder facilitar a nossa pesquisa e, de fato, nos ajuda a encontrar os textos. Mas eu creio que mais atrapalha do que ajuda, que a Bíblia ela não foi escrita com essas divisões. Direto, foi escrito direto, como um livro direto. E aí, o que acontece conosco? Nós, por falta de tempo, pela correria, a gente pega um textozinho fora de contexto, recorta ele do seu contexto e criamos muitas doutrinas. Meus irmãos, isso não é uma promessa para todo aquele que nasceu de novo. Porque a Bíblia ela não pode se contradizer. Eu vou mostrar para os irmãos aqui algumas passagens na Bíblia que refutam esse tipo de doutrina. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você nasceu de novo, então está garantido a salvação da tua família. Não, meus irmãos, vamos ser fiéis à palavra. Ah, Wagner, mas eu criei e meus familiares foram salvos depois de um tempo. Amém. Glória a Deus por isso. Mas não é o mesmo que acontece com todos. Amém? Vou mostrar para os irmãos aqui dentro do seu contexto. Então vamos ler o contexto desse texto aqui. Apóstolo Paulo e Silas foram açoitados, jogados na prisão, e ali eles estavam algemados, cheios de dores, apanharam, e estavam lá à meia-noite cantando e orando ao Senhor. E os presos ouviram. De repente, um terremoto sacudiu aquele lugar. E o carcereiro levou um susto, ficou preocupado, achando que os presos tivessem fugidos, né? Achando que os presos fugiram. E ele queria tirar sua própria vida. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo falou, não faça isso. Todos os presos estão aqui comigo. Foi quando o apóstolo Paulo pregou a palavra para ele. E um detalhe que vamos ver agora aqui. Por que Paulo falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu, carcereiro, e a tua casa? Vamos ler dentro do contexto? Atos 16, eu vou só simplificar aqui, eu vou ler a partir do verso 30. Eu já contei o pano de fundo para os irmãos, agora eu vou ler aqui a partir do verso 30 para pegarmos o contexto. Atos 16, a partir do 30 até o verso 34. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles, Paulo e Silas, disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Olha o detalhe. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Ou seja, apóstolo Paulo e Silas pregaram o evangelho para o carcereiro e para todos os da sua casa. Por isso que Paulo e Silas falaram isso, crê no Senhor Jesus e será salvo você e os da tua casa que vão nos ouvir. Ele continua, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, olha o detalhe, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus familiares. Detalhe, na mesma noite. E, levando-os à sua casa, a casa do carcereiro, onde estavam seus familiares, que já tinham nascido de novo, que já tinham sido batizados na mesma noite, lhes pôs na mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se, olha o detalhe, com toda a sua casa. Detalhe, na mesma noite. Conseguiram compreender? Os familiares do carcereiro estavam presentes, meus irmãos. Por isso que Paulo e Silas falaram, crê no Senhor Jesus, carcereiro, e será salvo tu e os da sua casa que estão nos ouvindo.
na mesma noite. E eles deram ouvido ao Evangelho e receberam a Jesus como Senhor ali. E na mesma noite, apóstolo Paulo e Silas batizaram não somente o carcereiro, como os da sua casa. Tá vendo, meus irmãos, como é simples quando nós meditamos dentro do contexto? Isto não quer dizer, eu nasci de novo, então ainda que demore, eles vão nascer de novo porque eu fui nova criatura. Nada disso. Não é garantia. Amém, queridos? Interessante que um episódio parecido com esse aqui, do carcereiro com a sua família, aconteceu também com Pedro, né? Quando ele foi na casa de Cornélio. E Pedro, depois contando, né, para os seus irmãos o que aconteceu na casa de Cornélio, ele menciona aqui, Atos 11, versos 12 a 14. O Espírito me disse, irmãos, que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e lhe dissera: manda buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma palavra. Olha aí, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O evangelho que o carcereiro e seus familiares ouviram na mesma noite, que foram salvos. Aí ele fala aqui, ele lhe trará uma palavra por meio da qual serão salvos tu e todos os da sua casa. Um anjo apareceu para Cornélio, pediu para chamar Simão, chamado Pedro, né? Pedro, e que ele falará palavras em que serão salvos você, Cornélio, e os que estiverem na sua casa. Parecidíssimo o que aconteceu com o carcereiro e os seus familiares, que na mesma noite, o texto diz aqui, na mesma noite, eles nasceram de novo e foram batizados nas águas. Amém, queridos? Então, vamos lá, eu vou ler aqui um texto muito interessante do apóstolo Paulo, falando acerca de uma mulher que nasceu de novo e seu marido não, e vice-versa. E ele deixa uma dúvida aqui. Você nasceu de novo, mulher? Então teu marido vai ser automaticamente salvo. Você nasceu de novo, marido? A sua mulher também vai nascer de novo, tenha paciência. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É isso que o apóstolo Paulo fala agora aqui em 1 Coríntios? Claro que não. Olha o detalhe, 1 Coríntios 7,16. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Uma dúvida. Se esse descrente não quer coabitar com você, deixa ele embora. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o seu marido? Ou vice-versa, de onde sabes, ó marido, se salvarás sua mulher? Se fosse uma promessa incontestável, o apóstolo Paulo não orientaria a igreja dos Coríntios. Amém, queridos? Estão entendendo? É isso, meus irmãos. Quer ver outro exemplo aqui? Jesus falando acerca do tempo do fim, comparando com os dias de Noé e também com os dias de Ló. Vamos ler? Está escrito em Lucas 17, 26 a 34. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Então, nos dias de Noé, os seus familiares foram salvos. Mas depois que o dilúvio acabou, nós entendemos pela palavra que um dos seus filhos, Cã, foi amaldiçoado. Opa! Então, um membro da família perdeu a salvação. Amém? Aí ele fala de Ló também. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, meus irmãos. Ló era justo, temente a Deus. Por isso que o anjo foi lá livrá-lo. Mas a mulher dele não foi salva. A mulher dele se transformou em estátua de sal. E ele, Jesus continua, né? Qualquer que procurar sua vida vai perdê-la, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite, aí ele conta uma parábola,
Dois estarão numa cama, um será tomado e outro deixado. Olha aí. Dois numa cama. Quem está na cama é o quê? É algo de intimidade. Alguém da família. Marido e mulher. Ou pai e filho. Ou mãe e filho. Não sei, meus irmãos. Dois numa cama denota intimidade. Família. Um será tomado e outro deixado. Olha aí. Aí ele continua, né? Ele fala, né? Duas mulheres estarão no moinho, enfim. Uma será tomada e outra deixada, enfim. Mas a questão toda aqui é familiar. Esse texto aqui de Lucas nos dá um entendimento muito maravilhoso. Porque Noé perdeu o seu filho Cão. Foi amaldiçoado. Ló perdeu a sua mulher. E os seus 2 genros também. Mas perdeu também a sua mulher, meus irmãos. Virou estátua de sal. E Jesus falou nesse mesmo contexto. 2 numa cama, um será tomado e outro deixado. Quer ver um outro exemplo? Os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Arão era sacerdote de Deus. E o que aconteceu com seus 2 filhos? Fogo saiu e os consumiu. Os filhos de Samuel, meus irmãos, Joel e Abias, está em 1 Samuel 8. Joel e Abias eram totalmente o oposto do pai. E Samuel foi um homem fidelíssimo, cumpriu a sua missão. Homem de Deus, fiel, justo. E os seus 2 filhos não seguiram seu exemplo. Foram ladrões, avarentos, profanaram o nome de Deus. Lê lá 1 Samuel 8. O povo estava querendo um rei. Deus falou para o povo, não vamos dar rei, porque o rei não vai fazer sacrificar seus filhos. Eu não quero que vocês tenham um rei. Mas o povo insistiu tanto, então tá bom. Deus deu um reinado para Israel. Mas Deus não idealizou dar um rei para Israel. Eles queriam ter um rei por causa das outras nações. E nesse pedido, Samuel já era velho, aí a nação de Israel falou, seus filhos não seguiram seus passos. Eles são profanos, eles são rebeldes, filhos do maligno. Então arruma para nós um rei para poder governar sobre nós. Então, os filhos de Samuel, meus irmãos, amém, queridos? Não foram salvos. Então, vai dizer para mim, diante desses exemplos que eu dei aqui, que crer no Senhor Jesus será salvo a tua casa, fora de contexto, é uma doutrina? Não, meus irmãos. Eu li o contexto com os irmãos aqui, por que o apóstolo Paulo falou isso? É claro que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas Deus jamais vai interferir no livre-arbítrio do homem. Em Ezequiel 18 está escrito que os pais, se fizerem besteira, os filhos não vão pagar pelas besteiras do pai, e vice-versa. Amém, queridos? Então, é uma escolha que nós fazemos. Eu lembro minha mãe, né, muito tempo atrás, quando eu era criança, ela botava maior terror. Foi até bom esse terror, porque gerou temor no meu coração. E ela falava isso. Filho, quando Jesus voltar, me arrebatar, você não vai agarrada nas minhas pernas, não. Só porque você é meu filho, né? Tem um outro jargão muito conhecido, né? Filho de pastor não é neto de Deus. Meu pai é pastor, então estou garantido. Não está mesmo. É individual. Amém, queridos? Então que possamos aprender a verdade como ela é e sermos libertos da comodidade. Então, por causa dessa falsa promessa, desse falso entendimento de que se eu crer, todos os meus familiares serão salvos mais cedo ou mais tarde, isso gera em nós o quê? Passividade. Não, meus irmãos, nós temos que fazer a nossa parte. Ensinar nossos filhos nos caminhos do Senhor, e eles que vão escolher se vão ser salvos ou não. É eles que vão escolher. A escolha é deles. A nossa parte nós temos que fazer. Orar por eles, interceder por eles. Amém, queridos? É isso. Palavra simples, mas que vocês possam meditar nos textos que eu coloquei aqui. E de fato, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Esse texto, ele não pode estar fora de contexto, senão gera essa doutrina. Amém, queridos? É isso. Apenas para nós, né, aprendermos a palavra de Deus como ela é de fato. E eu creio que Deus tem dado muito entendimento para aqueles que o buscam de todo o coração. Então que possamos ser livres
das heresias e que nós possamos batalhar pela restauração da palavra de Deus, a origem da doutrina dos apóstolos. Amém, queridos? É tempo de restauração na palavra de Deus. Amém? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.